de mais nada, boa noite a todos e boa noite ao meu amigo Leonardo Stopa. Tudo bem, Léo? Boa noite, Léo. Tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí no São Paulo? São Paulo esperando por você, né, Léo? Soube que você vai estar aqui amanhã, é verdade? Vou estar aí no São Paulo amanhã, Léo. Que bom, que bom. Faço parte da família 247, ainda que distante, né? Não é distante não. Não é distante não. Belo Não, mas Horizonte não é um primo distante. É distante que eu tô nas Minas Gerais. É 800 quilômetros. amanhã a gente... Ou dá 800 não, dá 600, eu acho. Negócio Então, assim. aproveitando, amanhã a gente tem um dia especial, né? Amanhã é um encontro nosso com assinantes, então muda a programação. A gente tem o Bom Dia 247, que seria às 10 da manhã, vai ser feito às 7h30. Né? O Paz e Bem vai ser feito às 7 da manhã. A live do Conde, 8h30. A partir das 9h30, a gente começa a transmitir direto, né, as palestras desse encontro com os assinantes, que vai ter muita gente boa. Breno Altman, Léo Stopa, Eduardo Moreira, Aloysio Mercadante, Florestan Fernandes Júnior, Ricardo Couto. Realmente vai ser um dia intenso, né? Com muito conteúdo, muito debate na TV 247. Então, não percam amanhã, imperdível, a transmissão do encontro com os assinantes. Léo, gostei muito desse encontro que me promoveu a palestrante, hein? Mas você sempre foi, né, Léo? Você sempre foi. Será? Você palestra todo dia você dá uma palestra de 1 hora aqui comigo no Bom Dia no Léo ao Quadrado, depois de mais 2 horas no Léo Stopa ao vivo. O que você mais faz é palestrar na vida. Eu tô tímido, Léo. Eu tô meio pensando como é que eu vou fazer lá na hora da palestra. Tá certo. Obrigado aqui, Aida, pelo comentário carinhoso. Boa noite a Marilane, né? Muito legal, muito legal. A gente está construindo aqui no 247 realmente uma grande família, uma grande comunidade, né? E é sobre isso que a gente vai falar também amanhã com os nossos assinantes. Mas amanhã vai ser um dia muito importante, Léo. A gente vai estar, ao mesmo tempo, fazendo o nosso evento, né? Mas acompanhando passo a passo as notícias que estarão acontecendo ali na Venezuela, né? Bom, fronteira fechada. Houve hoje um incidente, né, do lado de lá da fronteira, um morto, né, uma pessoa morta. Até agora eu não vi nenhum esclarecimento sobre esse caso, se foram tiros disparados pelo exército venezuelano ou se foi alguma coisa de falsa bandeira, né, algum ataque feito pela direita venezuelana para justamente fomentar a guerra. O chanceler brasileiro está indo para Colômbia para receber as ordens do Trump, né? Ao mesmo tempo, o nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, também vai para a Colômbia, mas tem dito que, olha, o Brasil vai ficar longe de qualquer conflito armado. Como é que você está vendo esse dia de amanhã, Léo? Na sua visão, o que deve acontecer amanhã com fronteiras fechadas e o Juan Guaidó, que é o presidente o autodeclarado presidente encarregado, que ele não é presidente de nada, né, mandando abrir a fronteira. Ele mandou abrir a fronteira, o Maduro mantém a fronteira fechada e a tal ajuda humanitária está lá esperando para entrar na Venezuela. Olha, Léo, eu tenho um pouco de medo de falar o que seria a vantagem do Mourão nisso, porque eu comecei, inclusive, a dizer para o brasileiro sobre a importância de mourãolizar o Brasil, porque seria uma voz mais sensata. Existem duas leituras para essa realidade. O Mourão falou que o Brasil entraria numa guerra contra a Venezuela se fosse atacado, o que significa que a gente pode fazer duas leituras. Uma leitura o Mourão não quer guerra contra a Venezuela, porque o Maduro não atacaria o Brasil, isso é a coisa mais sensata de se imaginar nesse momento. Ou então o Mourão estaria plantando já na cabeça do brasileiro que existe sim uma possibilidade que é o ataque. E a partir daí, obviamente a direita venezuelana cria uma situação de ataque contra brasileiros para ser o pivô de guerra. Existem essas duas possibilidades. Eu tendo a pensar que o Mourão é uma pessoa que não quer guerra. Eu tendo a pensar isso porque, olha, é muito fácil para o Bolsonaro, para conseguir ser presidente da República, ter rifado os brasileiros. Isso porque numa guerra muitos brasileiros vão morrer. Mas será que o Mourão, que é das Forças Armadas, que conhece quem vai morrer lá no front, será que ele quer guerra contra a Venezuela? Então está muito difícil descobrir o que vai acontecer, porque tem mais de uma resposta para essa pergunta. Eu acho
que o prelúdio de guerra, ele existe, mas eu estou sentindo uma guerra fria, eu estou sentindo uma tendência de se criar aí essa expectativa de guerra para ser explorada pela mídia, um clima de tensão para deixar a sociedade sempre com medo. Eu tenho percebido essa oportunidade da mídia nesse sentido. Olha, vamos criar um clima de tensão, com isso a gente tira as pessoas da rua, coloca todas as pessoas com medo do amanhã. Através desse medo do amanhã, as pessoas vão usufruir menos daquilo que elas produzem, e isso é uma estratégia muito bizarra dos capitalistas, que é mais ou menos assim: vamos criar uma situação em que as pessoas têm dinheiro, mas elas não podem usar esse dinheiro porque elas estão sempre com medo do amanhã. A partir daí, o salário dessas pessoas é um salário real muito menor do que aquele que as pessoas ganham. Por quê? Porque as pessoas não estão usufruindo. E olha, não adianta você produzir uma coisa e converter em papel, você teria que estar usando. Então tudo isso que eu consigo perceber nesse momento é um repetir da Guerra Fria, que fez exatamente isso, um clima de tensão durante muitos anos, naqueles países onde supostamente as pessoas estariam vivendo bem, porque eram países desenvolvidos, mas a tensão não deixava que a alegria pudesse acontecer plenamente. Léo, eu preciso que você continue desenvolvendo seu raciocínio aqui, porque eu preciso colocar o programa ao vivo no 247, ele não entrou agora nesse momento. Então vai chamando o público, daqui a pouco eu volto com coisa de um minuto. Então tá bom, vou aproveitar então que o Léo está acabando de fazer a parte técnica lá de postagem do vídeo. Vou pedir para vocês, se não chegou no 247, a gente precisa compartilhar para aumentar o alcance. Quem puder compartilhar, eu agradeço muito. Hoje também eu não consegui colocar no YouTube por falta de tempo e também porque a internet aqui está meio catimbada, então no Facebook, não consegui colocar no Facebook. Então peço para vocês, por favor, compartilhem essa transmissão também no Facebook. O ponto de vista que a gente precisa ter nesse momento é que essa guerra, ela pode criar uma situação de tensão humana, e nessa situação de tensão humana, determinados comportamentos das classes mais pobres que estavam, de certa forma, incomodando as classes mais ricas podem começar a ser evitados. Essa tensão entre as pessoas pode criar uma situação em que as pessoas vão ficar dentro de casa, então a partir daí as pessoas vão usufruir menos das ruas, usufruir menos dos bens de consumo. Então a gente cria uma situação que pode, ao mesmo tempo, liberar os bens de consumo para a classe média alta, mas também acaba criando uma estagnação econômica. Pode ser uma guerra fria para criar um controle através do medo, mas esse controle através do medo pode não resolver muito bem quais seriam as intenções reais desses capitalistas que estão promovendo. Agora, claro, a gente pode ter a guerra na Venezuela? Sim. Eu não acredito que essa guerra na Venezuela possa trazer a tal da Terceira Guerra Mundial. Hoje, conversando com a Tássia Camargo, ela me falou que em Portugal só se fala, a televisão de Portugal, só se fala no confronto Rússia e Estados Unidos. O que significa que a gente já percebe que a mídia já está vivendo isso. A mídia já está começando a injetar isso nas pessoas. Ou seja, se só se fala do confronto Rússia-Estados Unidos, claramente os países Brasil, Colômbia, Venezuela são bucha de canhão nessa guerra entre as potências, né? São duas grandes potências eventualmente brigando por recursos naturais, usando os seus os países menos desenvolvidos, que entrariam num conflito que não atende ao interesse nem de Brasil, nem de Colômbia, nem de Venezuela, mas só daqueles que comandam o espetáculo, né? E a distância, o que é mais grave. A parte mais desesperadora é exatamente isso. Olha, a briga não é sua, mas você entra na briga com uma probabilidade muito grande de tomar muita pancada, sair machucado ou talvez morto, mas mesmo assim você entra na briga. Por quê? Porque o espertalhão conseguiu te convencer a comprar a briga dele. É muito estranho. O mais estranho ainda é que a gente não vê movimentos contrários na sociedade. A gente não vê a sociedade lutando contra a possibilidade de guerra, nem contra a possibilidade de fim do direito do brasileiro aposentar. Essa inércia que me desespera, porque a gente não está vendo essa mesma inércia na França, na Argentina. A sociedade nesses locais ela está tentando se rebelar contra a imposição dos bancos, mas no Brasil a inércia está me deixando muito preocupado. Eu lembro, Léo, que a gente estava fazendo um programa uma vez, uma pessoa comentou que talvez teriam colocado, e a pessoa não comentou isso brincando,
A pessoa falou isso sério, falou, olha, Léo, vocês precisam mandar investigar que provavelmente colocaram Rivotril na água do brasileiro. Eles não colocaram Rivotril na água do brasileiro, eles colocaram Silas Malafaia na cabeça do brasileiro, que é um pouco mais alienante que o Rivotril. Ô, Léo, mas falando nisso, houve uma reação importante da presidente deposta, Dilma Rousseff, né? Soltou uma nota muito importante dizendo que o Bolsonaro subordina o Brasil aos interesses do Trump. Né? Eu vou ler um trecho aqui da nota dela, só para dizer o seguinte: o Brasil abaixa a cabeça e se submete ao interesse do governo americano em usufruir do petróleo venezuelano e aceita trazer para o nosso continente um conflito armado, contrariando todos os nossos princípios de não intervenção e respeito à soberania das nações. Bom, essa nota da Dilma saiu aqui no 247, saiu na mídia progressista, mas não sai na mídia conservadora, não vai sair no Jornal Nacional, não vai sair na Globo, na Record, no SBT e tal. Essa imprensa golpista brasileira conseguiu fazer um trabalho muito perverso de silenciar a Dilma, que é uma voz consciente, e de silenciar qualquer um que tente se levantar contra esse estado de coisas, né? Por que o povo brasileiro não dá ouvidos a esses argumentos, Léo? Então, Léo, você falou uma coisa que acaba sendo uma resposta. A mídia, ela, com essa perversidade dela, ela está defendendo os interesses dos seus patrocinadores. E olha, os patrocinadores não querem o brasileiro bem. Vamos lembrar da frase do mestre Renato Russo: o senhor da guerra não gosta de criança. Os imbecilizadores, aqueles que querem a guerra no Brasil, eles não estão preocupados com a situação do povo brasileiro no pós-guerra. Infelizmente, num pós-guerra, sempre o país se divide numa sociedade de castas em que uma pequena parte da sociedade continua vivendo, não de uma forma normal, porque nunca mais você pode ver o seu país como via antes, mas em redomas de ouro. É isso que acontece. Sempre após as guerras, algumas famílias vão morar em redomas de ouro e o resto da população fica na miséria. Essas pessoas que estão trabalhando principalmente na divulgação dos benefícios da guerra e escondendo palavras como a palavra da Dilma, são as pessoas para as quais as redomas de ouro estão prometidas. Isso que é o detalhe. E essas pessoas não estão preocupadas em como vai ser a vida do brasileiro comum que vai viver na miséria no pós-guerra. Ô, Léo, chegou uma notícia muito importante aqui, eu só vou ler os superchats antes aqui. O Salles dizendo, não sei o que é mais aviltante, o desgoverno Bozo ou a mídia brasileira. Na verdade, um é produto do outro, né? O desgoverno Bozo só existe porque a gente tem uma mídia que plantou ódio e envenenou a sociedade brasileira. O Ray está dizendo, boa noite, careca, boa noite, estopa. Léo, notícia importantíssima. Brasil suspende a entrega de ajuda humanitária à Venezuela. Decisão importante e sensata, né? Por quê? Porque como amanhã é a data decisiva, né, você poderia ter do lado do Brasil, dos Bolsonaros, dizendo, não, vamos entregar ajuda humanitária à força. E isso, evidentemente, os generais sabem que poderia gerar algum tipo de incidente. Né? O que tem dito o Mourão, os outros militares, é o seguinte, bom, se os venezuelanos matam um brasileiro numa operação dessas, é uma questão de altíssimo risco, que poderia empurrar o Brasil a uma guerra contra a vontade das Forças Armadas do Brasil. Então, a se confirmar essa notícia, que recebi agora da Gisele, né? Quem deu a notícia não foi o governo brasileiro, foi o governador de Roraima. O porta-voz está dando uma entrevista agora. Se o porta-voz do governo federal confirmar que o Brasil não irá entregar ajuda humanitária à força, é uma decisão para ser elogiada, saudada. É sinal de que o Brasil é colônia dos Estados Unidos, mas também não faz tudo que os Estados Unidos mandam, Léo. Fantástico, Léo. E olha, realmente confirmando isso, eu preciso dizer que, mais uma vez, me impressiona saber que o meu posicionamento a respeito do Mourão está certo. Isso porque a gente sempre quer estar contra o Mourão pelo posicionamento dele como um liberal, lembrando que o Mourão é contra programas sociais, porque ele é um liberal. O Mourão provavelmente contra direitos trabalhistas por ser um liberal, mas é uma voz sensata naquilo que não faz sentido algum. Lembrando que essa questão de liberalismo ou protecionismo são questões acadêmicas que acabam gerando uma certa discussão calorosa. Isso porque determinadas pessoas acham que o liberalismo é mais interessante que o protecionismo e vice-versa. Agora, também uma coisa existe na academia. Isso é uma coisa sensata e unânime. Guerra não é bom. Qualquer pessoa sensata sabe que guerra não é bom. Então, nesse ponto eu falo, olha, eu falo que o Mourão acaba sendo
a sensatez no governo Bolsonaro, porque quando a gente avalia o Mourão sob o aspecto político-econômico, a gente encontra um Mourão que tem um viés liberal, que é um viés que não é defendido pelo campo progressista, que é o viés contrário ao viés do campo progressista, mas tem lá seus defensores. Então, o Mourão acaba se encontrando com aquela lógica da alternância de poder. Agora, quando a gente avalia um Bolsonaro que propõe guerra contra a Venezuela, guerra comercial contra países árabes, aí a gente vê a extrema insensatez, a gente vê que não faz sentido algum. Então, se realmente o Brasil tirou as possibilidades de uma fabricação de guerra, que é exatamente soldados brasileiros serem exterminados pela própria direita venezuelana para depois justificar uma entrada do Brasil na guerra, a gente tem a situação perfeita. O Brasil não vai mandar brasileiros como isca para serem exterminados, para gerar aí um pivô de guerra, para serem exterminados possivelmente por agentes americanos. Isso porque a partir daí eles conseguiriam na mídia brasileira uma justificativa para iniciar uma guerra contra a Venezuela. A pressão, né? Olha, 10 militares brasileiros mortos, qualquer coisa que pudesse eventualmente acontecer. Gal Calheiros botou aqui, ó, graças a Deus. Então tem pessoas sensatas acompanhando essa questão. Queria agradecer ao Gilson Pereira, que se tornou membro do canal. E vou ler aqui o comentário do Túlio Nogueira. Os Estados Unidos estão usando o capital das pessoas compradas no golpe para os apoiarem. Não se esqueçam do México. Desculpa perfeita para o Trump fazer o tal muro, após possíveis imigrações devido à guerra. Pois é. Olha que interessante. O Trump pode estar pensando lá na frente, Léo. Porque se ele faz uma guerra na América Latina, né, se coloca a América Latina nesse contexto de conflito bélico, objetivamente, o tal muro pode acabar sendo até necessário, né? Porque a onda migratória pode ser tão grande, as pessoas acham que é bobagem, Léo, né? Mas a Síria, até recentemente, não tinha refugiados, ninguém falava em refugiados sírios, né? E são mais de 500 mil refugiados. Evidentemente, se houver uma guerra Brasil, Colômbia, Venezuela, muitas pessoas serão refugiados. Para onde irão? Vão subir a América Central, para os Estados Unidos? Pode ser. Podem ir para outros locais. Mas ele está trazendo esse comentário de que o muro já seja... Talvez seja até uma antecipação a um cenário de guerra. Talvez, Léo, o brasileiro não tenha consciência que a Síria e a Líbia foram destruídas porque antes de serem de religiões diferentes, e normalmente é isso a justificativa para o alienado, Síria e Líbia eram concorrentes no que diz respeito a poder financeiro. Ou seja, antes de serem invadidos pelos Estados Unidos, eram protagonistas bancários, vamos pensar assim, eram grandes capitalistas dentro do mundo globalizado. E eles foram destruídos mais por questão de concorrência do que por uma questão ideológica, religiosa ou até humanitária. Então, se eram países que tinham um certo protagonismo no que diz respeito ao sistema financeiro, é de se esperar que eram países extremamente ricos. Como assim pessoas fugindo da Síria e da Líbia? Não. Pensavam isso, obviamente, há poucos anos atrás, da mesma forma que pensam hoje. Vocês estão brincando comigo? E olha, tem idiota achando que você pode pegar o número de pessoas na Venezuela e comparar com o número de pessoas no Brasil e, a partir daí, comemorar uma vitória do Brasil numa guerra. Ainda que você pudesse trabalhar dessa forma, ainda que fosse possível você fazer um cálculo nesse sentido, você precisaria admitir que nós perderíamos brasileiros nessa brincadeira. E, ou seja, não tem vencedores numa guerra estúpida como essa. Não tem essa de que, no final das contas, aquele país foi derrotado. Não, os dois países são derrotados numa guerra dessa. A única certeza que a gente tem é que o Brasil perde nessa guerra. Ah, não, no final das contas a Venezuela se rendeu. Não, a Venezuela não se rendeu e o Brasil ganhou. Foi uma guerra, pessoas morreram, a economia foi destruída, a capacidade de produção brasileira foi destruída com isso. Então a sensatez está em tirar todas as possibilidades para um pivô de guerra. Isso é a sensatez. Até nem falar a respeito disso. Eu acho que dentro do Brasil deveriam começar a orientar o povo contra essa guerra. Inverter aquilo que foi feito nos últimos tempos. Isso seria o mais sensato. Pois é. Hoje veio o Marcos Sokol aqui, deu uma entrevista muito interessante para o Paulo Moreira Leite e falou o seguinte, olha, mesmo que não aconteça a guerra, a América do Sul já entrou num cenário que antes não havia. Né? Só o fato de uma nação ter sido colocada contra a outra, né? Um país ter fechado a fronteira contra o Brasil, coisa que não acontecia. Né? Vamos parar para pensar. Qual foi a última vez que um país fechou a sua fronteira com o Brasil? Eu não me lembro disso, Léo. Talvez tenha sido só depois, o último caso talvez tenha sido a Guerra do Paraguai, né?
A gente precisa considerar que os Estados Unidos fecham de forma diplomática a fronteira para os brasileiros e os brasileiros não percebem isso, né? Essa imposição do visto. Mas fora isso, o Brasil ele tem até aquela música que fala meu passaporte é visto em todo lugar, exatamente porque o Brasil até então era o povo mais querido do mundo, o passaporte mais cobiçado, né? Estranha essa situação. O Brasil era o país que não mexia com guerras, era o país que não era avisado. Léo, tem uma história, eu esqueci o nome daquele fotógrafo super famoso brasileiro, que ele estava dentro do conflito de Ruanda e ele só não morreu porque ele era brasileiro. Na hora que o pessoal de Ruanda pegou e falou, não, vão matar porque é gringo. Aí na hora que ele falou, não, eu sou brasileiro, Pelé, ele sobreviveu, eu esqueci o nome dele, mas ele é assim, muito, muito famoso, ou seja, o brasileiro, ele era blindado contra a confusão. Agora não, agora o brasileiro está no miolinho da confusão. Claro, que o Brasil elegeu o ódio representado pelo Bolsonaro, o ódio submetido aos interesses dos Estados Unidos. Então, como a gente sempre tem dito, o Brasil não tem um presidente, o Brasil tem um representante dos Estados Unidos na presidência da República. Falar nisso, Léo, a gente vai voltar à Venezuela, esse representante do governo americano na presidência, ele costumava fazer propaganda de alguns canais de direita. Um deles era o do Nando Moura, né? O YouTube hoje, plataforma gigantesca de vídeos, onde estamos falando nesse momento, acaba de tomar a decisão de desmonetizar o canal do Nando Moura, né? O Nando Moura não gera mais receita publicitária no seu YouTube. O YouTube alega que é um canal de discurso de ódio e disseminação de fake news. Por isso, tomou a decisão de desmonetizá-lo. Como é que você vê essa prática agora, nesse momento, Léo? Ô, Léo, eu vejo essa prática como repetindo a situação do Eduardo Cunha. A gente não precisa mais de você. Eu vejo dessa forma, porque olha, tudo de ruim que podia acontecer já aconteceu. Pra que a gente precisa de você? É uma espécie de, olha, Nando Moura, chega, já deu, cara. Começa a fazer um trabalho legal agora, volta a fazer vídeos musicais, vídeos educativos. E para com essa, porque o Nando Moura tinha uma época, ele tem muitos seguidores e o ódio, ele vende bastante. Tinha uma época que o Nando Moura estava tão sanguinário nesse negócio de ficar rendendo no YouTube com discurso de ódio, que ele gravava um vídeo de 20 em 20 minutos, e quando dava 20 minutos depois, o vídeo estava com 1 milhão de visualizações. Sob o aspecto econômico, a gente precisa imaginar que antes da eleição do Bolsonaro, o YouTube não está errado. Vamos falar sobre o aspecto técnico-econômico. Não, só um segundinho. As pessoas lembrando que o fotógrafo é o Sebastião Salgado, né? Sebastião Salgado, isso. Isso, exatamente aqui. Muitas pessoas dando parabéns ao YouTube pela decisão tomada, mas também a Edna dizendo, bom, agora ele já fez muito estrago, né? O estrago já foi feito. Você não desfaz o estrago feito por ele, mas continua na tua argumentação. Então, primeiro eu queria dizer o seguinte, o YouTube não tomou decisão nenhuma porque o YouTube é ético, muito pelo contrário. O produto Nando Moura não é mais necessário. Como é que funciona a lógica de... Léo, eu acho o seguinte, a decisão tem que ser saudada, porque evidentemente, se foi tomada no momento adequado ou não, é uma outra questão, né? Agora, o fato é o seguinte, se agora nesse momento estão se levantando contra o discurso de ódio, tem que ser aplaudido, óbvio, né? O discurso de ódio... Depende. O discurso de ódio já fez um estrago muito grande na sociedade brasileira, Léo. Então, se o Facebook está acordando tardiamente, se o YouTube está tomando as decisões que poderia ter tomado antes, né? Bom, pelo menos antes tarde do que nunca, né? Não, mas não é isso que eu ia dizer, não. Não é isso que eu ia dizer. A coisa não é assim tão linda. Veja bem. Vamos pensar o seguinte. Quem seria o bobo de, nesse momento, continuar fazendo hashtag Bolsonaro 2018? Bolsonaro está eleito. O que eu quero dizer é o seguinte. O sistema de funcionamento da compra de anúncios no YouTube funciona através de um mecanismo de leilão de anúncios. Para você ter uma ideia, os anunciantes no canal Leonardo Stoppa, e isso não sou eu que decido, quem decide é o Google, né? A venda de anúncios deles. Quem que anunciava mais no canal Leonardo Stoppa no período eleitoral, por incrível que pareça, era o Meirelles. Por quê? O interesse do Meirelles era convencer o público de esquerda que ele era menino bom. O que é o produto Nando Moura? Assim como o produto de todos os youtubers que vendem ódio. O produto desses rapazes era a venda da ideologia que poderia levar o Bolsonaro ao poder. Era a venda da ideologia que poderia tirar o PT do poder. O YouTube não está fazendo isso porque o YouTube é legal, nem porque o YouTube é ético. É porque o consumidor desse tipo de produto, e não estou falando do bobo que assiste, eu estou falando em quem anuncia. O anunciante, por exemplo, na hora que o dono da Havan vai fazer comercial na internet, ele pensa...
Já elegemos o Bolsonaro. Eu não preciso mais comprar anúncio em canais que fazem discurso de ódio para incentivar esses canais. Agora eu já posso comprar anúncios no canal da menina que ensina maquiagem. Por quê? Porque nós já decidimos a eleição. Então o YouTube, ele percebeu que ninguém mais precisa, não é que não quer, ninguém nunca quis se associar ao produto Nando Moura. Antes existia uma quantidade pesada de anúncios direcionados a esses canais, porque esses canais estavam centrados em conduzir as eleições. Nesse momento, esse produto não é mais necessário. Seria como você tentar vender agora para o Bolsonaro um Santinho Bolsonaro 2018. O cara está eleito, não tem mais mercado para isso. Então o que o YouTube faz nesse momento? O YouTube, por questões mercadológicas e questões de sensatez, fala, olha, o produto que você tem para vender hoje não tem mais mercado. O ódio já chegou ao poder. Não tem mais a necessidade de promover o ódio para as eleições de 2018. O ódio já venceu. Se você não começar a fazer alguma coisa que os nossos anunciantes queiram patrocinar, infelizmente você não vai monetizar mais, porque você tem muitas visualizações. Só que ninguém mais quer monetizar no seu canal, porque o que você fala não interessa. O desesperador é que isso não é ética. Isso é muito simples. Antes, a Vans e outras empresas financiavam indiretamente o Nando Moura comprando anúncios no canal dele. Agora que o Bolsonaro chegou ao poder, esse produto não tem mais necessidade. Aí é a hora que a gente tem que virar para o Nando Moura e para os demais canais de discurso de ódio e falar, é melhor já ir se acostumando. Vocês perderam o valor, não tem mercado para vocês mais. Pois é. A Maria José está perguntando do Queiroz, vamos falar do Queiroz. Tem uma informação não confirmada ainda, de que outro canal punido seria do Olavo de Carvalho, que é o guru do Bolsonaro, especialista também em fake news. Mas assim que a gente tiver a confirmação, a gente traz. Isso foi colocado ali no Twitter e tal, mas a gente ainda está buscando a confirmação. Se souberem, por favor, confirmem para a gente também a informação sobre o Olavo. Léo, cadê o Queiroz? Bom, a primeira pessoa que prestou depoimento lá no Laranjal, no Bolsogate do Flávio Bolsonaro, foi um funcionário da Alerj, do gabinete dele, que disse que dava 66% do salário para o Queiroz. O salário era de R$6.000, assim que entrava, no dia seguinte ele pegava 4 e depositava para o Queiroz. Para ele talvez fosse um bom negócio, porque ele não fazia nada mesmo. O emprego era só receber o salário. Recebeu o salário, pagava para o Queiroz, e o Queiroz aparentemente paga as despesas da família Bolsonaro. Ou seja, estão surgindo revelações aí sobre o Laranjal, Léo. Pois é, Léo, o Queiroz comprou os sucos tchau e deu tchau para o Ministério Público e deixou o brasileiro passando vergonha, passando raiva. O que a gente sabe é que o Bolsonaro... Olha, sobre o caso Queiroz, a parte mais engraçada. A gente sabe muito bem o que é o caso Queiroz, a gente sabe de onde que aquele dinheiro veio, a gente sabe por que aquele dinheiro estava lá, não vale a pena repetir isso. O que a gente tem que falar é a parte mais engraçada do caso Queiroz. O Bolsonaro que fez um discurso moralista durante o período natalino, falando que a partir do momento que ele entrasse no poder não existiria mais o indulto de Natal, já cogita a possibilidade de indultos para pessoas portadoras de doenças terminais. Aí a gente já consegue ler tudo, né? O mesmo Bolsonaro que era moralista contra indulto, porque bandido bom é bandido preso e morto, agora ele já cogita a possibilidade de tirar um eventual delator da cadeia, se esse delator puder ser preso. O caso Queiroz é, sem dúvidas, um caso bombástico contra o Bolsonaro, porém o Bolsonaro não mora num país em que pessoas estão dispostas a ouvirem um caso bombástico e sentirem esse caso bombástico como agressivo. Essas pessoas, infelizmente, elas estão preocupadas com kit gay, com a mamadeira erótica, eu não posso falar mais aquele nome, eu vi aquele e-mail, e essas pessoas também estão preocupadas com o momento em que o pastor vai deixar de apoiar o Bolsonaro. Isso é que é desesperador. Porque o pastor, Léo, está explicando para essas pessoas que é ordem de Deus apoiar o Bolsonaro, porque Bolsonaro vai livrar Israel dos árabes, transferindo a embaixada brasileira de Tel Aviv diretamente para Jerusalém, e o povo de Deus vai ficar feliz por isso. Então, por causa de todo esse complexo de alienação que parece uma grande piada para quem está fora desse mundo alienante, para quem está fora dessas igrejas doutrinadoras, isso pode parecer uma grande piada. Por causa de tudo isso, o Bolsonaro consegue manter uma base de apoio. Por quê?
Já havia aquela profecia que os idiotas dominariam o mundo, não por questões intelectuais, mas por número. E realmente o número cresceu e hoje nós temos uma quantidade muito grande de idiotas. Enquanto essas pessoas forem idiotas, o mundo continuará sendo controlado por esses dominadores de idiotas. Então qual que seria a saída hoje? É recuperar os idiotas, porque eles têm título de eleitor, eles apoiam, eles fazem manifestações. Então, o foco tem que ser nisso. O foco tem que ser na desidiotização. O caminho é informação, Léo. E aí eu queria agradecer muito a Elizabeth Lopes, que mandou o seguinte comentário aqui, olha. Ainda bem que temos a TV 247 para assistir. É como respirar ar puro nesse mar de lama que virou o país. Obrigado, Beth. E queria dizer o seguinte, que a gente estava vendo as estatísticas hoje do canal, mais de 15% hoje das pessoas que nos assistem já vem na tela grande, ou seja, já nem vem como se fosse vídeo de celular, como se fosse televisão, como se a gente, de fato, competisse com a TV a cabo e com a TV aberta mesmo, né? Porque muitas televisões hoje ou são Smart TVs, né, as televisões inteligentes, ou as pessoas colocaram aqueles aparelhos tipo Chromecast, etc e tal, para assistir os vídeos. Então, 15% de pessoas assistindo já na televisão é bastante gente, isso é muito legal. O nosso tempo de visualização é muito alto, então queria agradecer a todos vocês. Vamos continuar fazendo o trabalho. É água mole em pedra dura, viu, Léo? E a próxima era, você sabe qual que é, né, Léo? Qual? A próxima era vai ser aquele momento em que a TV 247 vai ficar 24 horas no ar, mesmo que não sejam 24 horas, mas que seja todo o período do dia, porque aí a TV 247 vai entrar nos comércios do Brasil, porque uma estrutura de alienação que foi formada dentro do Brasil é a cultura de colocar a Rede Globo dentro dos comércios para que as pessoas fiquem sendo envenenadas o dia inteiro pelaquela conversa alienante da Rede Globo. Esse processo de envenenamento intelectual e até o processo de utilização de outros programas, como aqueles programas do estilo da Atena, que estão lá sempre amedrontando as pessoas, criando aquele clima de tensão. Isso acontece porque esses comércios, não só comércios, prestadores de serviço, salão, né? Você vai cortar o cabelo, tem uma televisão ligada, tudo isso precisa de algo que transmita o dia inteiro. Então esse é o próximo passo da TV 247. O cara vai entrar, ligar a TV 247 na hora que ele entra no comércio e vai desligar na hora que sai para não ficar gastando luz ligada à toa, só por isso. Legal, Léo. Olha só, a Vauliceia Aleixo diz, eu assisto na TV. O Márcio dizendo, competir com a TV, vocês já tomaram conta. A TV é coisa de dinossauro. Polar dizendo, eu assisto via Box TV. Ciências Humanas TV dizendo, deveriam criar um canal de TV também. Só que aí é uma outra condição de investimento. A gente está muito longe dessa capacidade. E Thaís Cunha, obrigado, Thaís, dizendo, meu canal de notícias é o 247. Ivone Lula livre Nobel da Paz. Eu assisto pela TV grande há mais de 4 anos, não vejo TV digital, até nos consultórios não vejo. Léo, falar nisso é importante, o Lula já é oficialmente candidato ao Nobel da Paz, está lá registrado, é o candidato ao Nobel da Paz com maior volume de apoio, 600 mil pessoas, mais de 600 mil pessoas o apoiam, e as pessoas precisam entender, hoje teve um cara que botou aquela frase, né, Lula está preso, babaca, a gente já mandou ele lá para a Record, mas as pessoas precisam entender o seguinte, o Brasil só está sendo empurrado para uma guerra porque o Lula está preso, babaca, né, como eles dizem. Porque se o Lula fosse presidente, o Trump não teria a audácia de querer empurrar o Brasil para uma guerra. Por quê? Porque o Lula é um líder mundial. O Lula diria, não, aqui não. O Trump vai fazer guerra lá no seu Oriente Médio, onde você quer, mas na América do Sul você não entra. Porque o Lula realmente tem peso, né? Tem peso moral. O Bolsonaro a gente sabe que é um cara que bate continência para o Trump, né? Então, se o Lula fosse presidente, e é o presidente de direito, porque só não é presidente, porque foi preso ilegalmente, condenado ilegalmente, ilegalmente impedido de participar das eleições, é que o Brasil está sendo colocado numa guerra. A paz continental está ameaçada por conta do golpe, o golpe que tem vinculação direta, né, com o império que colocou o Lula na cadeia. Ô, Léo, você sabe por que você não pode mandar essas pessoas para a Record? Você tem noção do porquê? Porque elas nunca saíram de lá, Léo. Elas vão passear, mas elas estão na Record. Pois é, essa questão do Lula...
Claro que essa questão do Lula Nobel da Paz é uma questão simbólica importantíssima e ela faz uma diferença internacional, principalmente para chamar a atenção do resto do mundo a respeito de como que eles estão contornando a situação de democracia no Brasil e no resto do mundo, a opinião pública, como está tudo acontecendo. Mas eu acho que uma outra campanha é necessária, que é essa campanha, que é intensificar a campanha do Lula livre, porque é muito cruel imaginar que o Lula, tudo bem, vai ser Nobel da Paz, nós vamos comemorar isso aqui fora, e o Lula lá dentro? Né? Esse é o ponto de vista que eu gostaria de perguntar nesse momento. E o Lula lá dentro? E tem um outro ponto. O Lula Nobel da Paz não traz de volta a estabilidade econômica e social para o Brasil, é o Lula livre que traz de volta a questão econômica e social para o Brasil. Eu só queria que você fizesse um comentário sobre isso. Vou ler antes aqui, mandar um alô para a Almeri, lá de Porto Alegre, dizendo: vocês são viciantes, olha o que foi a entrevista de hoje do Pepe Escobar. Um showzaço, né? Outro nível, é preocupante, mas num outro nível. O Pepe Escobar falou com a gente direto de Moscou, Léo. E ele falou de como a Rússia está dando cobertura para a Venezuela nesse potencial conflito. Mas eu queria que você elaborasse esse ponto. Os Estados Unidos teriam coragem de provocar essa confusão na América do Sul se o Lula fosse presidente? Então, não haveria proposta. Tanto é que, para que houvesse uma proposta nesse sentido, primeiro eles tiraram a Dilma. Por quê? Porque isso é uma proposta que, para Dilma e para o Lula, seria recebida como uma proposta indecorosa, naquela frase lá do Renato Russo, que nem protejo general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o pip na mão. O Lula não sequer ia discutir a possibilidade de trocar a soberania do Brasil, trocar a qualidade de vida do povo brasileiro por uma brincadeira de apoiar os Estados Unidos numa investida imperialista. Porque, apesar da gente ter um carinho muito especial pelo Lula aqui no Brasil, como sendo o presidente do Brasil, no cenário internacional, o Brasil com Lula é mais um império. Isso é importante. Não é que império seja ruim. O ruim é nessa brincadeira de império a gente estar como colônia. Império é legal, desde que a gente seja um império. E é o que estava acontecendo, porém de uma forma extremamente respeitosa. O Brasil da era Lula e Dilma, ele estava caminhando em direção a um neo-império, mas um neo-império que respeitava os outros países com os quais ele fazia relações. Isso por quê? Numa situação Brasil e Estados Unidos, a indústria americana vende para o Brasil entrega a matéria-prima. Todo mundo lembra dessa aula aí, que deve ser da quinta, sexta série, né? A relação entre colônia e império é essa. A colônia produz matéria-prima, o império, a metrópole, produz os produtos industrializados. Essa situação já estava acontecendo. O Brasil já estava trocando matéria-prima de países menores, economicamente falando, por tecnologia brasileira, a tecnologia da construção civil, que era a principal nessa brincadeira, foi a primeira a ser destruída, e outras tecnologias também, inclusive produtos. Então, é isso que é muito importante nesse ponto. O Brasil jamais abriria mão, com Lula e Dilma, o Brasil jamais abriria mão dessa posição de um dos impérios mundiais, com vários parceiros econômicos, mas parceiros menores para ajudarem no desenvolvimento da indústria brasileira. Ele jamais abriria mão disso para ser relegado a uma simples colônia de um outro império. Então, assim, comparando com a situação social, seria como dizer que o Brasil, nessa situação Temer-Bolsonaro, ele abriu mão de ser dono da própria empresa para ser o empregado de terceira linha de uma outra empresa. Na situação Lula e Dilma, o Brasil estava como sendo um próprio negócio, estava contratando com outros clientes ao redor do mundo. O que a gente faz hoje é ser simplesmente, sei lá, um escravo dos Estados Unidos. Léo, Edson Andrade dizendo: tem confirmação da indicação do presidente Lula? Não consegui confirmar essa informação nem no site oficial do Prêmio Nobel. Eu vi a notícia no Twitter da Carol Proner, que é da Associação de Juristas pela Democracia, então presumo que seja uma notícia verdadeira. Né? A Jandira Fegali compartilhou o link, eu acho. Jandira Fegali também. Thaís Cunha: como fica a situação do Lula recebendo o Prêmio Nobel? Se o Lula recebe o Prêmio Nobel na cadeia, é uma humilhação para o Brasil, né? O Brasil, o país que prende o seu primeiro prêmio Nobel, né? Que não tem nenhum, né? Enfim, volta e meia a gente recebe comentários, não, tem um outro brasileiro que venceu o prêmio.
Posso estar enganado, então peço desculpas aqui, mas um prêmio Nobel da Paz, né, dessa relevância. Não, tem um caso, isso é importante até a gente falar sobre isso, tá, Léo? Um caso muito semelhante ao que a gente está vivendo nesse momento aconteceu durante o governo militar. Uma pessoa que era contra a ditadura militar, ela foi indicada para o prêmio Nobel e os militares fizeram... Era o Dom Helder Câmara, nesse caso, mas ele não venceu. Ele não venceu por causa da influência da diplomacia brasileira que pressionou para que ele não vencesse. Exatamente. Mas naquele tempo, né, vários países, várias potências europeias, todo mundo estava alinhado com a ditadura no Brasil, que estavam fazendo grandes negócios aqui no Brasil. Né? O Brasil também era um território a ser explorado. Né? Hoje a situação é um pouco diferente. A gente vê uma tensão internacional muito grande, uma decadência do imperialismo. Né? Aliás, enquanto a gente falava, Léo, antes só um alô especial para a Dora Cruz, obrigado pelo superchat. Eu fui ao site da Telesur, que é a emissora oficial venezuelana, né? E para ver o que eles estão noticiando sobre essa possível guerra, né? Eles destacam na página deles a posição oficial da China, dizendo que a manobra de ajuda humanitária dos Estados Unidos é um atentado contra a paz regional, né? Então, no fundo, né, a China, que caminha para ser a primeira potência do mundo, econômica pelo menos, né? Não do ponto de vista militar ainda, está dizendo que o que os Estados Unidos fazem, e o Brasil está nesse contexto, né, porque o Brasil virou colônia dos Estados Unidos, Brasil e Colômbia, né, é um atentado contra a paz. Então, quando eles falam em ajuda humanitária, a maneira, pelo menos chinesa, de ler essa realidade é o Brasil está atentando contra a paz regional por se submeter aos interesses dos Estados Unidos. Né? Eu tenho um colega aqui que está lembrando da resposta do Lula quando o Bush chamou o Lula para brincar de guerra. Ele falou, não, eu tenho uma guerra no Brasil e é contra a fome. Não vou brincar de guerra com você no Iraque, não. Exatamente. Joaquim Campos dizendo, supondo que o Lula saísse da cadeia proximamente, Estopa, como você imaginaria a situação política com o Lula fora da cadeia? Vamos fazer um exercício hipotético. O que eu imagino, e eu imagino isso por ser exatamente porque esse é o motivo da prisão do Lula, que o Lula não tenha contato com a sociedade brasileira, nós estamos vivendo uma situação que eu já contextualizei como sendo uma cerca de isopor. Uma cerca de isopor, tem um vídeo muito interessante a respeito desse assunto na internet, que uma pessoa desenha uma linha no papel, né, porque os insetos eles enxergam a direção da luz. É engraçado que uma formiga fica presa dentro daquela linha, ela vai batendo nas extremidades de uma linha desenhada e não consegue sair. Eu vejo a sociedade brasileira hoje presa numa cerca de isopor, e essa cerca de isopor para o ser humano contextualiza a ideia dos animais, né? Que os animais são tão fortes e estão lá presos naquelas cercas de arame farpado, tão fraquinhas que eles poderiam derrubar. O Lula, ele tem a capacidade de instigar a sociedade para quebrar essa cerca de isopor. Então, abrindo um pouco esse raciocínio, o que eu poderia dizer é o seguinte: nós estamos vivendo uma situação em que toda a sociedade brasileira foi derrotada numa guerra não convencional. Isso é o mais importante. Essa é a informação maior. Não existe uma guerra interna no Brasil se você perceber que todos nós fomos derrotados por um mesmo inimigo, que é o sistema geopolítico, que é o Brasil na qualidade de colônia. O Lula teria condições de chamar a atenção da sociedade brasileira a respeito disso. Por quê? Porque o Lula é uma pessoa que é ouvida. Vamos imaginar uma situação do Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma quantidade muito grande de seguidores, admiradores, e o que ele fala acaba chegando a certas pessoas. Da mesma forma, vamos imaginar um líder de esquerda, vamos imaginar a Gleisi, ela fala, ela é ouvida por muitos seguidores. O que a gente pode trazer de um e outro? O alienado de direita, ele não ouve, obviamente, o que a Gleisi tem a dizer. Então, muitas mensagens importantes não chegam a esse cara. Assim como a gente pode dizer que a pessoa de extrema esquerda, a pessoa também, às vezes, por ser, até por ignorar, né? Então, ou seja, vamos pensar para poder fazer de uma forma equilibrada. O alienado de esquerda, ele não consegue nem perceber o que o Bolsonaro tem a dizer. Então, se o Bolsonaro tivesse uma coisa útil para dizer, a pessoa de esquerda não iria ouvir por ter aversão ao Bolsonaro. Qual que é a realidade do Lula? O Lula tem a audiência de 100% dos brasileiros. Esse ponto principal. O Lula é amado por 100% dos brasileiros? Não. Ele tem a audiência de 100% dos brasileiros. O que significa que mesmo que uma pessoa tenha ódio mortal do Lula, ela vai ouvir mesmo que seja para criticar. E nesse momento,
em que o Lula saísse da cadeia e começasse a orientar a população brasileira com a capacidade extrema de contextualização que ele tem, ele conseguiria falar com praticamente 100% da população uma coisa que essa população precisa entender: o maior inimigo não está dentro do Brasil. O maior inimigo está fora, querendo o Brasil destruído para usufruir do que a gente tem dentro do Brasil. Eu imagino que o Lula conseguiria, com pouco tempo de diálogo com o público, levantar a sociedade para essa percepção que a sociedade tem que parar de brigar entre si. A gente tem que parar com briga entre bolsonariano e petista, coxinha e petralha, seja lá qual forem as denominações, que seja direita e esquerda, porque o que está destruindo o Brasil hoje é uma situação geopolítica que quer destruir nossa indústria, quer destruir nosso sistema educacional, quer destruir o Brasil como um todo. Não é simplesmente tomar o poder para mudar o modelo político-econômico. Não, é acabar com a capacidade produtiva no Brasil. Como eu tenho certeza que o Lula tem condições de explicar isso, e mais do que explicar isso de uma forma que as pessoas entendam e acreditem. Uma coisa a gente precisa concordar. Se as pessoas, ainda que sejam alienadas de direita, imbecis eleitoras do Bolsonaro, seja lá qual for a denominação que você gosta de chamar, se elas perceberem que a intenção maior não é acabar com o comunismo, com o kit gay ou com uma madeira erótica, mas fazer um reposicionamento geopolítico do Brasil e acabar com a qualidade de vida dentro do Brasil, muitas vão mudar de ideia. Então é essa capacidade de comunicação do Lula, contextualização do problema e essa capacidade de apresentar um caminho para solucionar o problema, que é o motivo do Lula estar preso. Ele derruba esse golpe. Se o Lula estiver solto, acabou a reforma da Previdência. Isso é óbvio. Aqui acabar com a reforma da Previdência, a gente tem dois caminhos. Um caminho é ficar pelejando para tentar bater de frente com os milhões que estão sendo pagos para os deputados e senadores votarem a favor da reforma da Previdência. O outro caminho para acabar com a possibilidade de reforma da Previdência é através do levante popular. Quem vai fazer esse levante popular? Ninguém diferente do Lula. Porque senão a gente vai ter pequenas porções de levante popular. Com o Lula a gente tem o Brasil todo contra a reforma da Previdência. E é um dos motivos do Lula estar preso. Ele acaba com a reforma da Previdência. Ele apresenta risco para a reforma da Previdência. Deixa eu agradecer aqui ao Jefferson Tasso, que chegou como membro do canal. Hoje de manhã eu fiz uma brincadeira no Bom Dia, Léo, dizendo o seguinte: bom, já que tanta gente votou no Bolsonaro, por que a Previdência não acaba só para os bolsominions, né? Os bolsominions ficam sem Previdência e aí eles vão para a Previdência privada, já acaba o déficit da Previdência. Todos os eleitores do Bolsonaro ficariam sem Previdência. Porque tem uma sugestão que veio aqui, também do telespectador, de que os bolsominions sejam mandados só eles para a guerra. Então, por que não se faz esse trato? Todos os eleitores do Bolsonaro ficam sem Previdência e vão para a guerra com a Venezuela. Quem votou no Haddad fica com Previdência e fora da guerra. Você acha que é um bom acordo? Isso é que é o desesperador, né? Saber que esse acordo não é possível. Porque, olha, se tivesse a menor possibilidade do governo Bolsonaro ser uma coisa exclusiva para os bolsonarianos, todo mundo ia bater palma e ia adorar. Primeiro que o governo do Bolsonaro, o bolsonariano acha que é bom. Ah, tá perdendo tudo. Não, mas não tem kit gay. Então, não era mais fácil, se o problema era o kit gay, não era mais fácil essas pessoas terem procurado uma escola sem kit gay, né? Iria ser tão fácil de encontrar uma escola sem kit gay. Se encontrasse uma escola com tal kit gay, me avisassem, por favor, para eu fazer a matéria. Mas assim, não dá para dividir o Brasil. A gente precisa conquistar essas pessoas. Isso é o mais complexo. Não dá para mandar bolsonarianos para a guerra. Se a guerra acontecer, infelizmente pessoas boas vão para a guerra. Não dá para fazer só os bolsonarianos pagarem pela reforma da Previdência, nem só bolsonarianos receberem as diferenças na reforma trabalhista. Todo mundo paga junto. Aquele investimento na educação que foi retirado sob palmas de bolsonarianos durante o governo Temer, né, que foi a modificação do modelo de partilha do petróleo brasileiro, que ele vai refletir em todos, principalmente nos não bolsonarianos, porque bolsonariano obviamente não gosta de estudar. Então, o segredo não é tentar mandar só eles para a guerra, não. O segredo é informar todo mundo e tentar conquistá-los para o nosso lado. Digamos que agora, infelizmente, estamos no mesmo barco. O que a gente tem que fazer é convencer essa turma a remar para a mesma direção, porque não dá para julgar ninguém. Não é do feitio, pelo menos dos progressistas, jogarem parte da população no mar. Isso não faz parte da nossa pretensão. É mais negócio a gente tentar conversar com eles e falar: gente, vamos remar na mesma direção, vamos fazer esse barco andar mais rápido, porque tá todo mundo no mesmo barco.
Léo, deixa eu agradecer mais um Léo Menezes, Leonardo Menezes, poderia fazer o Léo ao cubo aqui com a gente, se tornou membro do canal. A Daniela Desante dizendo, Léo, vocês não comentaram que se hoje a Venezuela precisa de ajuda humanitária, a culpa é do bloqueio criado pelos Estados Unidos. Sobre isso, recomendo fortemente a entrevista do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, veio aqui na sexta-feira da semana passada e disse que, olha, se há crise humanitária, ela foi criada pelos Estados Unidos. Quem criou a crise humanitária não tem autoridade para depois vir se colocar como, né, o provedor de ajuda humanitária. A China... Léo, você sabe como que é o nome dessa coisa no mundo jurídico? Isso é muito bonito. Fala, Léo, como é o nome? Vou fazer um parênteses aqui e nesse parênteses eu gostaria de convidar vocês a conhecerem, eu gosto muito de falar, porque quando a coisa é boa a gente tem que recomendar. Gostaria de convidar quem tem a vontade aí de fazer um curso de Direito à Distância para conhecerem a AMBRA. Então eu vou falar com vocês sobre o princípio do non liquet. Ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Isso é um princípio tão importante que mesmo antes desse princípio existir na lei, antes dele existir na lei, ele já era aplicado. E teve um caso interessante que está no livro do Ronald Dworkin, que é um neto que matou o avô para receber a herança. E olha que interessante, lá nos Estados Unidos, a lei era muito clara a respeito desse assunto. A herança é um direito e acabou, mas a Suprema Corte americana falou que não pode ser assim não. A gente não pode deixar o safado se beneficiar da própria safadeza. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Eles tiraram, sob uma forma completamente excepcional, que não estava na lei, eles tiraram o direito desse neto receber a herança do avô, porque foi o neto que causou a morte do avô. O que a gente está vivendo hoje é os Estados Unidos, que é exatamente o pivô do nascimento desse princípio do non liquet, fazer a utilização da torpeza de iniciar uma crise, iniciar a fome, iniciar a miséria de um povo através do bloqueio econômico, e agora os Estados Unidos vão fazer uso do problema que eles criaram, ou seja, a miséria causada pelo bloqueio econômico, para justificar uma intervenção humanitária. Eles já fizeram uso dessa desgraça para justificar o reconhecimento de um político qualquer como o presidente da Venezuela. Agora eles vão fazer o uso da crise que eles causaram para justificar uma invasão da Venezuela sob a justificativa humanitária. Eles usaram o poder de lobby dos Estados Unidos para colocarem os seres humanos de dentro da Venezuela numa situação de fome, falta de acesso a medicamentos, falta de acesso a gêneros básicos. Ou seja, eles fizeram uma desgraça humanitária, agora vão usar a justificativa humanitária para poder invadir. Para quem acha que é teoria da conspiração, tá aqui, ó, vou mostrar essa notícia, jornal O Globo, tá? Jornal O Globo, totalmente alinhado aos interesses dos Estados Unidos, mas publicou aqui uma notícia que a gente leu ontem, mas eu repito, ex-diretor do FBI, Polícia Federal Americana, né, afirma que Trump quer guerra na Venezuela por causa do petróleo. E aí ele abre a frase do Trump, Donald Trump disse isso em 2017. Não entendo por que não estamos olhando para a Venezuela. Por que não estamos em guerra com a Venezuela? Eles têm todo esse petróleo e estão na nossa porta dos fundos. Né? Os Estados Unidos acham que pelo fato de serem o país mais forte do ponto de vista militar, tudo que existe no mundo é deles. Né? Todo o petróleo mundial é deles, se eles quiserem que assim seja. Né? Então, objetivamente, o Trump está dizendo, pô, o petróleo está lá na Venezuela, está aqui bem na nossa porta dos fundos. E a gente fazendo guerra no Oriente Médio é muito mais fácil de fazer na Venezuela. Isso explica a crise humanitária da Venezuela. E, como você disse, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, Léo, bem lembrado. Né? Então, está aqui. Se ainda tiver Bolsonaro achando que os Estados Unidos querem libertar a Venezuela, é uma brincadeira, né? Tem um assessor do Bolsonaro, de política externa, é um garoto, Léo, muito jovem, chamado Felipe Martins, assessor de política internacional do Bolsonaro. Dizem, o apelido dele é Sorocabenon, porque ele nasceu em Sorocaba e ele se pretende como o Steve Bannon do Bolsonaro, né? Ele acabou de postar no Twitter, o Sorocabenon, que ele está indo para Bogotá por ordens do Bolsonaro para acompanhar ao lado do general Mourão e do Ernesto Araújo os desdobramentos da transição democrática na Venezuela. O que eles chamam de transição democrática é roubo de petróleo. O Trump falou que é roubo de petróleo, mas os caras querem chamar de transição democrática. Sorocabenon, você não engana, cara. O Sorocabenon, Léo, ele deu uma entrevista, acho que ele tem uma tatuagem
alguma coisa, ou ele fala, ou ele gosta de usar a frase Deus vult, Deus vult, Deus vult, Deus quer, né? Que é uma coisa que vem lá da época das cruzadas, né? Então eles acham que Deus vult que o Brasil participe da guerra contra a Venezuela. Deus vult que os Estados Unidos roubem o petróleo da Venezuela. Deus vult que os irmãos sul-americanos se matem. É uma piada, né? Esse é o guru do Bolsonaro, Léo. A Paris Cornelis manda aqui um superchat. Eu te passo que eu estava vendo que você estava ficando indignado com essa fala do Sorocabeno, Léo. Ô, Léo, eu fico indignado, não é com o Sorocabeno, eu fico indignado com a sociedade que cai nessas coisas, mas eu volto a dizer, a gente precisa respeitar a sociedade como ela é. Vamos lembrar que nós moramos num país em que nós estamos para lá de 10, eu não sei que número, mas várias edições do Big Brother. A gente tem programas de domingo que não trazem conteúdos interessantes, mas eles duram por décadas. Então vivemos em um país em que a sociedade é muito alienada. E aqueles que vão mais se destacar são aqueles que conseguem entregar esses produtos de alienação. E a estratégia é exatamente essa, é criar uma percepção de que aquilo está certo. Eles aprenderam isso principalmente porque isso dá muito certo nas igrejas, Léo. Volto a dizer, a Damares não teria chegado onde chegou se as pessoas tivessem duvidado da história do pé de goiaba. A Damares chegou onde chegou porque tem boa para acreditar nela. E o Sorocabeno, ele é uma pessoa que respeita o público do Bolsonaro como o público do Bolsonaro é. Você não vai chegar tentando explicar a física nuclear para porcos se você trabalhar numa granja e for alimentar porcos. Se você for alimentar porcos, você pode até levar um caviar, que é uma ração, mas você não pode passar disso, porque senão passa a não fazer sentido técnico e passa também a ser prejuízo. Então o que o Sorocabeno faz? Ele se adequa ao nível intelectual do público Bolsonaro e ele fala o que o público Bolsonaro gostaria de ouvir, né? Ele mantém essa alienação. Léo, teve um momento da minha infância que meu pai contou a história de um fazendeiro da região de Ponte Nova que quebrou. E olha, a região de Ponte Nova tem fazendeiros bem ricos. Esse fazendeiro quebrou porque ele cismou que uma teoria louca aí de que os animais ficariam mais felizes, mais tranquilos, se ele colocasse aparelhos televisores para os animais. E um televisor era bem caro naquela época, então ele fez toda uma estrutura para colocar aqueles televisores grandões de vidro naquela época, né, tubo de raios catódicos, colocou aquelas bubiças ao redor dos currais e tal, e no final das contas ele foi fazendo tanta experiência que a coisa ficou inviável e ele quebrou. Isso porque, por mais que você possa ter amor aos animais, você precisa compreender que aquilo ali é um animal. Algumas pessoas, alguns velhinhos são presos na Europa porque eles simplesmente decidem tratar cachorrinhos como crianças. Ficam dando chocolate e tal. Não, você não trata um cachorro como criança, não é amor dar chocolate para um cachorro. Se você tiver amor ao cachorro, o que você vai fazer é entregar para o cachorro aquele alimento que faz bem para o cachorro, que é a ração e tal, pode até dar um alimento derivado de carne, que é isso que o organismo dele precisa. Quando a gente pensa na sociedade brasileira, e uma sociedade que infelizmente tem uma parte muito grande que é fanática, a gente precisa entender que essa sociedade precisa desse tipo de informação. Coisas extremamente simples, sem qualquer nível de complexidade e com um teor sensacionalista muito grande. Se você consegue juntar esses elementos, você faz a fórmula Sorocabeno e a partir daí você consegue manter a alienação. Por quê? Porque você não está tentando colocar televisão no curral para bicho assistir, você está entregando a ração, que é a coisa muito simples que você pensa, mas como que pode um animal daquele tamanho querer só isso? É só isso que ele quer. Não quer nada além disso, ele não quer aquela televisão, ele não quer requinte, não quer sofisticação nem nada, é só aquilo. O Sorocabeno não soube achar essa fórmula. É aquilo que o eleitor do Bolsonaro quer. Olha, o eleitor do Bolsonaro não quer proposta, ele quer ter medo, mostra a mamadeira. Né? E assim foi. Gostei de ver como você fala Sorocabeno com rapidez. Sorocabeno, isso aí, é difícil, eu estava tropeçando aqui nas sílabas para pronunciar essa palavra. Léo, eu vou trazer a notícia da manchete do 247. Né, a decisão, o anúncio da suspensão da ajuda humanitária foi do governador de Roraima. Ele falou, enquanto a fronteira estiver fechada, não haverá entrega de ajuda humanitária. Ele falou, só vai haver entrega de ajuda humanitária se a fronteira estiver aberta e caminhões da Venezuela puderem passar para o lado brasileiro. Queria saudar o governador de Roraima, né, fala sensata, ele é do PSL, inclusive, viu, Léo? O nome dele é Antônio Denário, então queria dizer, olha,
Antônio Denário, você está de parabéns por não adotar um discurso inconsequente dizendo que o Brasil iria violar a fronteira fechada pelo governo do outro país que decidiu fechá-la, né? Então, está de parabéns por dizer que só vai haver entrega de ajuda humanitária se os caminhões conseguirem cruzar a fronteira da Venezuela para o Brasil. Aparício Dornelli está aqui. Ou seja, Léo, nem todo mundo que é do PSL está aí para fazer loucura, para fazer bobeira, né? Então, parabéns ao Antônio Denário, Léo. Queria que você comentasse sobre isso também. Tem pessoas, e é exatamente, eu cheguei a imaginar a possibilidade disso acontecer até com o próprio Bolsonaro, e eu acho que só não aconteceu porque tinha muito podre para trás, como o caso Queiroz. Que as pessoas até adotam discursos extremamente imbecis para conseguirem chegar ao poder, mas porque eles querem um caminho em direção a uma política sadia, eles acabam chegando à conclusão que não, a coisa é um pouco diferente. Agora que eu estou no poder, eu vou governar de uma forma mais sensata. Eu tenho uma carreira pela frente. Pode ser que esse governador, apesar de ter utilizado o partido que mais estava vendendo no momento, é aquela coisa, olha, pode ser que você abriu um comércio, você colocou para vender aquela bebida que está matando todo mundo, que você sabe que é o que todo mundo quer beber, mas no final das contas você colocou alguma coisa saudável lá também e começa a chamar a atenção das pessoas. Não bebe isso não. Use isso aqui, é melhor, né? Então pode ser que ele esteja indo nessa direção, mas pode ser que tenha uma armação que ninguém está sabendo o que vai acontecer, né, Léo? Pode ser que esse tal ataque aconteça, ou então, sei lá, a gente, numa situação em que pouco da decisão está nas mãos do Brasil, muita coisa pode acontecer. Lembrando que essa questão de pressionar o governo brasileiro através dessa ideia de que a Venezuela está com fome e tal, aconteceu principalmente nesse estado, né, de Roraima, exatamente porque lá estavam recebendo venezuelanos e votaram em peso no PSL, exatamente porque era a solução contra isso. Léo, só um ponto importante também para a gente colocar, as pessoas elogiando a sensatez do governador, mas tem um aspecto, a Venezuela poderia deixar o estado inteiro de Roraima no escuro, porque toda a energia do estado vem da Venezuela, ou seja, se o cara quisesse brincar de guerrinha, ia ter que brincar de guerrinha no escuro, né, com lamparina, não ia ser tão simples. O Cláudio Alves dizendo, Léo, a situação intelectual de outros países não é tão melhor. A extrema-direita tem grande representação em quase todos os parlamentos escandinavos. Agradeço também o superchat aqui do Marcos Aristides e Denise Lula Livre dizendo, se a intenção é ajuda humanitária, por que não ajudar os refugiados venezuelanos que estão no Brasil? Pois é, exatamente. Se a intenção fosse ajuda humanitária, por que não ajudar o Haiti? Né? Por que não ajudar tantos países que precisam de ajuda humanitária? Obviamente, trata-se da questão do petróleo, como foi dito pelo ex-diretor do FBI. Ajuda para o Haiti, diz o Léo Torres. Léo, a audiência é muito boa, a gente está numa sequência de Léos ao quadrado bombados aqui, né? Então, queria pedir para todo mundo inscrições no canal, que se tornem membros, né? Do lado do botão inscreva-se, é muito simples, é só se tornar membro, é um valor muito pequeno que é cobrado pelo YouTube, né? Isso ajuda muito os canais independentes, mas a melhor forma de ajudar o Brasil 247 e a TV 247 é através da assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Léo, quero te pedir para fazer o encerramento, daqui a pouco tem o boa noite, e eu lembro que eu volto amanhã, não às 10 da manhã, mas às 7h30, extraordinariamente em função do nosso encontro com assinantes. Queria agradecer, lógico, as pessoas, e é bom saber que o evento vai ser transmitido, né, Léo? Porque a nossa presença, ela é mundial, então é muito bom saber que o evento vai ser transmitido e a partir daí vocês podem acompanhar conosco. Amanhã, a partir de que horas, Léo? 9h30 da manhã. Então, a partir de 9h30 da manhã estaremos no ar com o evento. Eu queria agradecer muito vocês, lembrar que é importante que vocês assinem os canais. Eu estou transmitindo aqui também com o canal do Estopa. Hoje eu não vou ficar um pouco mais não, porque eu estou naquela situação de desespero aqui na obra, né? Obra para lá e obra para cá. Então, por isso, eu vou desligar a transmissão aqui nos dois, não vou desligar a transmissão no canal do Estopa também, mas eu agradeço vocês. Peço para vocês se inscreverem. E eu fecho com o superchat aqui da Almeida dizendo, tenho tanto nojo dessa mentira que os americanos colaram nos brasileiros idiotas de ajuda humanitária à Venezuela. Agradeço muito a Rosa, que se tornou membro do canal, e também a Denise Lula Livre. Então é isso, mais 2 membros chegando.
Muito bom ter todos vocês aqui. E no nosso próximo encontro, quem sabe a gente faz um encontro para milhares de pessoas, né? Seria uma coisa fantástica. Então, obrigado a todos. E amanhã eu volto 7h30. Daqui a pouco tem um Boa Noite com Gisele, Paulo e Alex. Grande abraço e até mais. Abraço, Léo. Eu queria agradecer Enio Oliveira. Ele fala: Lula Nobel da Paz levaria a opinião pública internacional a abraçar a campanha Lula Livre e, por sua vez, fortaleceria o movimento Lula Livre no Brasil. Muito obrigado, Enio. Faz total sentido o que ele falou. Se o Lula vence o Nobel da Paz, é o que o Léo falou. Que vergonha, né? Prender o único Nobel brasileiro. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos isso aí. Valeu, Léo. Abração. Valeu. Pessoal, eu queria então agradecer vocês que estão assistindo aqui pelo canal Leonardo Estopa. Eu queria agradecer pelo canal do Estopa. Queria pedir para vocês se inscreverem, por favor, no canal. Eu queria agradecer mais uma vez o Enio Oliveira pelo superchat. E queria agradecer mais uma vez o Enio Oliveira aqui pela participação com o superchat. Eu volto às 10h30 da noite. Tomara que não tenha problema na internet hoje. Então, muito obrigado, pessoal, e até lá.